Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei-te aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Meus irmãos, esse texto é muito longo para se abordar em um sermão só, mas eu preciso das duas partes anteriores, que é a transfiguração e o ensinamento sobre Elias, para poder fazer uma boa exposição do caso do jovem endemoniado. Primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos é para o fato de que nós temos dois ambientes diferentes. Primeiro, o monte em que Jesus estava. Aparecem falando com Jesus. Esse relato aparece nos todos os evangelhos sinóticos, nos três, Mateus, Marcos e Lucas. E em um deles diz que falavam com Jesus a respeito da volta dele, dos últimos dias. E aqui, pelo contexto, está claro que é isso. Eles estão falando sobre esse assunto, tanto é que o assunto subsequente é porque a pergunta dos discípulos: por que os escribas acham que Elias tem que vir primeiro, antes do final de todas as coisas? Então, todos concordam com os pilares básicos que sustentam esse texto. É difícil de compreender. É como se por dentro do corpo de Jesus houvesse um espírito de glória, de tal forma que, por alguns instantes, os discípulos que Jesus levou para o monte viram a glória que Jesus tem e que estava encoberto pelo corpo. Sabe, meus irmãos, um pequeno parêntese aqui. Desde os gregos, ou seja, os filósofos gregos que viveram antes de Jesus, Platão foi um dos primeiros. É dito que nós somos um corpo que tem por dentro uma alma. Mas o ensino bíblico não é esse. O ensino bíblico é que nós somos uma alma que tem por fora um corpo. A alma, muitas vezes, a filosofia grega nos perturbou muito, nos perturba até hoje. Por exemplo, a alma para os gregos é indivisível, é uma coisa única. E não é verdade. Nós vemos pelo ensino bíblico que a alma é composta de memória, é composta de raciocínio, é composta de capacidade de refletir. É a alma que faz com que você olhe no espelho e chegue à conclusão que você está precisando de tomar mais vitaminas. Ou então é a alma que reprova você. Por que você fez aquilo? O Senhor Jesus não era diferente de nós. Tudo que um ser humano possui, o Senhor Jesus possuía. Eu já vi na igreja muitas vezes confusão que dizia o seguinte: o Senhor Jesus era metade espiritual, era metade Deus e metade homem. Não é isso. Ele era perfeitamente homem, possuía corpo e alma, e era perfeitamente Deus. Como é que essas coisas habitam? Esse é o grande mistério do Novo Testamento. Deus se fez um de nós. E aqui os seus discípulos tiveram a oportunidade de ver um pouco, bem pouquinho,
da glória do Senhor. João, logo no começo do seu evangelho, não sei se referindo a isso, porque todos, de uma certa forma, guardaram isso. Pedro, por exemplo, chega a citar textualmente isso. Nós vimos quando estávamos no Monte Santo. João diz, logo no começo do seu evangelho, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É claro que nós não podemos concordar com aqueles que dizem que João viu a glória do Senhor aqui. Não. Jesus se manifestou de glória em glória. E não havia manifestação maior da glória de Deus do que ele está pendurado na cruz. Irmãos, Deus nos criou. Somos criatura de Deus. Mas para nos remir, Deus se encarnou e morreu por nós, para que nós vivamos por Ele. É glória. Acima de tudo é glória. Agora, o que eu quero, irmãos, é contrastar esses dois locais. O monte em que Deus Pai repreendeu os discípulos que queriam colocar em pé de igualdade Elias, Moisés e Jesus. Uma tenda para cada um. Deus diz, não, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é mais importante do que Moisés e do que Elias. A voz de Deus, referindo-se a Jesus como filho amado, aconteceu no batismo e acontece aqui agora. No batismo, todos ouviram, mas aqui os discípulos ouviram e teve uma consequência a mais. Os discípulos, certamente como judeus, eram fascinados pela lei de Moisés. Moisés está aqui representando a lei. Eram fascinados por Elias. Elias é um profeta que não escreveu nada, é chamado de um profeta ágrafo, ele e Eliseu, mas Elias foi o tipo do profeta. Quando todo mundo resolvia falar de algum profeta, falava de Elias. Elias era o protótipo dos profetas. E aqui Deus vai deixar bem claro, não Moisés, não Elias, mas o meu filho amado. Pois bem, pegue esse ambiente de cima do monte, em que todo mundo que estava lá presente está vendo coisas celestiais, e compare com o que estava acontecendo no pé do monte. Repare, Jesus chega, vê uma multidão, e um pai chega-se para Jesus. Trouxe-te o meu filho, que está endemoniado. Esse filho, pelo jeito, já era um jovem, um adolescente, o que nós chamaríamos hoje de adolescente, ou mesmo jovem, porque ao ser questionado por Jesus, o pai responde que aquilo acontecia desde a infância. E o próprio Jesus apesar de no versículo 36 dizer que trazendo uma criança, perdão, estou no lugar errado, 25. O Espírito, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem. Aqui fica estabelecido que esse jovem, desde a sua infância,
era possuído por esse demônio, que o jogava no fogo, o jogava na água, fazia com que ele rilhasse. Irmãos, se vocês tiverem uma Bíblia mais antiga e derem uma olhada com calma, vocês vão descobrir que alguns incrédulos, na realidade é incrédulo mesmo, dizia que esse era um jovem lunático. Outros diziam ele é um jovem epiléptico, exatamente por causa dos sintomas, que ele rilhava os dentes e espumava. Quem faz isso é epiléptico. O Senhor Jesus ainda acrescenta. Marcos diz que era um jovem mudo. O Senhor Jesus acrescenta: espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Há uma teologia muito esquisita que diz o seguinte: as crianças estão imunes a qualquer tipo de tentação ou qualquer tipo de possessão, porque o demônio só entra no corpo daquela pessoa que o convida. Não. Acontecia desde a infância. A mulher Ciro-Fenícia diz que minha filha está horrivelmente endemoniada, e pelo contexto nós entendemos que era uma criança. Meus irmãos, os arminianos criaram coisas terríveis, inclusive essa ideia de que é preciso a pessoa convidar Jesus para habitar no seu coração, ou convidar um demônio, fazer um pacto com o demônio. Absolutamente não é. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus ou o Espírito Santo possua alguém. Não. O Senhor Jesus habita na pessoa. O Espírito Santo habita na pessoa. A possessão é o modo como o diabo imita aquilo que o Senhor Jesus faz. Só que quando é possuído, o que vem, o que aflora, não é a personalidade da pessoa. Desculpem o pleonasmo, a personalidade da pessoa. Não é isso. O que aflora é o próprio diabo. O que espelha é o próprio diabo. Certamente, e aqui um pequeno parêntese maior, certamente você está pensando, mas por que a gente não encontra tantas crianças hoje desse jeito? Bem, irmãos, eu não duvido daqueles irmãos que já enfrentaram alguém endemoniado. Eu não enfrentei. Sinceramente, se eu estive perto de algum endemoniado, ele não deu mostras para mim. Eu nunca enfrentei um endemoniado. Uma vez, conversando com um colega, ele disse: rapaz, agradeça a Deus. Significa que você está expondo a palavra de Deus. Porque endemoniado tem medo da Bíblia. Quando você vê dessas igrejas que aparece demônio em todo canto, preste atenção, a Bíblia não está sendo exposta. Eu nunca chequei ponto por ponto, mas parece que tem alguma razão. Mas repare bem, o pai é quem traz o filho, apesar de ser um jovem. É o pai quem traz o filho. E ao descrever o demônio, o pai diz um demônio mudo. E os sintomas externos era se debater, rilhar os dentes, espumar, se jogar na água ou no fogo. O pai traz para que Jesus o cure, só que Jesus não estava lá.
Jesus estava no monte. Aí ele pede os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar. Quando Jesus chega, o pai, de uma forma quase que mal educada, vira-se para Jesus e diz: se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós. E Jesus volta-se para ele e inverte: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu poderia ficar mais de meia hora aqui falando sobre isso, mas eu vou tocar só nos pontos principais desse problema. Repare, quem é que devia crer? O pai. Quem seria beneficiado? O filho endemoniado. De quem Jesus cobra fé? Do pai. A quem Jesus curou? O filho. Eu já citei para vocês muitos milagres em que o patrão é quem possui fé e o servo é quem é abençoado. O centurião de Cafarnaum, que estou me referindo a ele. Jairo é quem tinha que ter fé. Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. Jairo possui fé e a menina que é ressuscitada. Os amigos, aqueles que furaram o teto da casa de Jesus. O texto sagrado diz que, vendo-lhes a fé dos 4 e talvez até do próprio aleijado que estava no leito, Jesus curou o aleijado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época esquisita. Uma época em que 90%, eu não sei se é 90% exatamente, mas uma grande maioria da população de crentes, de evangélicos, diz que não, a criança tem que ter fé por si só. É só quando a criança tiver fé que pode se batizá-la. Interessante. Jesus aqui ressuscita uma menina, cura um servo enfermo, cura um paralítico e, no caso, expulsa o demônio de um jovem, vendo a fé que o patrão, o pai e os amigos tinham. Sabe, meus irmãos, eu tenho muito receio que alguém fique pensando que o meu objetivo aqui é apenas defender o batismo infantil. Não é. O meu objetivo é mostrar que os pais devem estar cientes de que estão fazendo pelos filhos. Eu vou ser um pouco mais prático. Seu filho está fora de casa, seu filho abandonou a fé que tinha em Deus, se você o entregou a Deus na infância, especialmente pelo sacramento do batismo, ele não é seu, ele é de Deus. Deus está deixando que ele vá para um país distante e coma comida de porcos, mas um dia ele volta. Não estou dizendo que o sacramento do batismo é a panaceia que cura todos os males dos jovens. Não. Mas o que eu estou dizendo é que é a sua confiança em Deus, como desse pai aqui. E aí eu entro para o terceiro ponto, que é o mais importante. Quando Jesus retruca ao pai: se tu podes, porque tudo é possível ao que crê. O pai desaba: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, essa é a fé genuína. Essa é a fé que você diz: Senhor,
eu creio, mas eu preciso de Ti. Como nós cantamos. Senhor, eu creio, mas eu preciso de Ti. Sabe, meus irmãos, é sobre, às vezes, um fiapo de fé, um grão de mostarda, como diz o próprio Senhor Jesus, que Ele vai abençoar a você e, acima de tudo, a sua família. É muito comum nós vermos com tristeza que muitas coisas que nós ensinamos aos nossos filhos estão sendo perdidas. Mas é nessa hora em que, como esse pai, nós precisamos dizer: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus cura o rapaz. Repare que é o próprio Jesus quem completa, ele cura o rapaz. E muita gente começa a duvidar se de fato ele está bom ou ele morreu. Porque muito provavelmente ele ficou quieto. Estava agitado pelo demônio, Jesus curou ele e ficou quieto. E o versículo 27 diz: o Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus irmãos, é muito complicado nós tentarmos fazer uma teologia que responda por todos os casos. É muito complicado nós respondermos por todos os casos com uma teologia só, porque não existe isso. Mas nós podemos tirar os pontos principais. Nossa vida pode ser afetada por coisas simples, ou até pelo inimigo de nossas almas. Qual é o recurso nesse instante? É dizer: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos irmãos, nossa vida não é um monte em que nós vemos o Senhor Jesus mudar de glória em glória, em que nós possamos ser companhias de Moisés e de Elias. Nossa vida não é assim, nossa vida é mais parecida com essa do pé do monte, em que está uma correria terrível. Eu acho que não existe uma família que não tenha problema com relacionamento de seus membros, especialmente dos filhos. Os filhos são produto de uma geração nova. E os filhos estão orientados muito mais para escutar a voz do mundo do que para escutar a voz do pai e da mãe. É num momento como esse, mesmo que não seja uma possessão demoníaca, mas que seja uma rivalidade que apareceu entre os filhos, que cabe a nós dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé.